Oi, gente, bem-vindos ao ISR Podcast, Inspirar, Sonhar, Realizar. Eu sou Jacena Melquiades. Eu sou Gilmar Bueno. E a gente vai apresentar esse podcast para vocês. Jacena Melquiades, 40 anos, empresária, escritora, podcaster e sou uma pessoa que há 15 anos empreende no ramo dos brinquedos. É o meu xodó, esse trabalho que eu faço com a Era Uma Vez o Mundo. A gente é uma empresa de impacto social que cria brinquedos e atividades educativas, representativas, afro-referenciadas. Adoro fazer o que eu faço, trabalho com infâncias. Isso me faz muito bem. Isso foi o que me conectou com Gilmar, que está aqui hoje para falar com a gente. Boa, Jacena. Meu nome é Gilmar Bueno, eu tenho 31 anos, sou empresário, sou atleta, sou hoje ciclista e também fui ator por um bom tempo aí. Ator é o que eu sempre quis fazer quando criança, assim como ter meu próprio negócio, e aí hoje eu empreendo há 12, 11 anos nesse tempo aí, e vamos aqui bater um papo. Falando um pouco sobre essa junção, sobre o podcast, a gente se reuniu com a proposta de fazer um podcast que fosse um inspiracional, né? Ambos empreendedores, ambos empresários, ambos pensando em como a gente consegue fazer com que pessoas se inspirem a estar nesse ambiente de um modo confortável. Acho que o conforto nesse lugar é uma coisa que a gente busca, né? A proposta de inspirar, sonhar, realizar é a gente poder falar sem filtro, sem nenhum tipo de problema, sobre inspiração, sobre sonhos, sobre realizações, sobre empreendimento, sobre projetos, sobre dinheiro também. E muito principalmente com muito esse toque de leveza, de amor, que você aí pode trazer. A gente vai conversar aqui muito nesse processo que a gente vai passando ao longo da vida, de lembrar, não esquecer e conseguir manter esses sonhos e manter eles vivos, não por um desejo, mas para conseguir concretizar eles, certo? Sim. Inspirar, sonhar, realizar. Tem uma trilha aí de coisas que a gente quer fazer. E a gente vai fazer isso ao longo de 12 episódios com pessoas extremamente inspiradoras que são referências pra gente, né? E aí a gente já vai começar aqui fazendo aquela meia-culpa. Nós convidamos pessoas que são extremamente inspiradoras pra gente, pessoas que são referências no que a gente faz. E aí, ampliando a ideia do que é você ser um empreendedor, né? Cada uma nas suas áreas. Elas vão trazer pra gente vários referenciais do que é sucesso, do que é ambição, do que é você perseguir seu sonho e fazer o que você precisa fazer para o seu trabalho acontecer e ganhar o mundo. Então, são pessoas extremamente relevantes que fazem a gente acordar e pensar, é isso, né? É isso aí que a gente precisa realizar todo dia para a gente conseguir chegar nesses lugares que a gente sonha, né? Então, as nossas conversas vão ser sempre pautadas desses 3 pilares: inspirar, sonhar e realizar, né? Porque a ideia chega, mas a gente precisa conseguir concretizar ela de alguma forma dentro da nossa cabeça, mas colocar ela em prática, né? Então, qual é o caminho que faz com que a gente coloque em prática as nossas ideias? Acho que esses são os assuntos que a gente vai conseguir conversar bastante aqui nesse podcast. Então, não esquece. 12 episódios, 12 pessoas incríveis que vão estar aqui e nas nossas redes sociais para inspirar um pouco aí o dia a dia, as semanas da gente, para que a gente consiga tirar nossos projetos do papel. Isso eu acho que vai ser bem, bem bacana. E para a gente começar, a gente fez uma coisa muito clichê, que é, obviamente, trazer definição de dicionário sobre o que significa inspirar e sonhar. Assim, realizar é bem, bem concreto, mas inspirar e sonhar, que é a base aí das nossas conversas, a gente trouxe e eu vou ler, tá? Porque é definição de dicionário mesmo para a gente conseguir conversar a partir disso. Inspiração é ato ou efeito de inspirar-se, conselho, sugestão, influência, fazer algo por ou sob influência de alguém. Não tem muito curva, né? Inspirar é sobre pegar uma referência e entender como aquilo
faz sentido pra gente? Como é que a gente aplica aquilo na nossa vida? Faz sentido? Essa definição, ela, para mim, faz sentido, mas ela é uma definição... Primeiro, aquela definição brincante de dicionário, né? Ato, o efeito de inspirar-se. Mas também ela tem uma conexão muito forte com a aplicação, que é isso que você trouxe. Me impressionou um pouco essa definição, porque às vezes a gente olha essa inspiração de maneira muito abstrata, enquanto o dicionário chama a gente para essa concretude de aplicar de fato. Então, olha, não tem realmente muita curva. Então, é fazer algo por ou sob influência de alguém, sob inspiração de alguém. Sim. Então, e ao mesmo tempo tem sonho, que na definição aqui é um conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam à mente durante o sono. Eu adoro sonhar, eu adoro dormir, eu adoro ficar com sono, dormir pesado e sonhar. Mas tem um sonho e um outro que o dicionário fala, que é esse forte desejo de poder, riquezas, honras ou glórias, cobiça, ideias veemente apaixonadas, né? Esse anseio, esse desejo permanente, vivo e constante. Sim. Esse desejo que é impossível de ignorar, Sim. como eu gosto de dizer. Como é que você vê esse sonho? Esse sonho, me parece que até esse sonho do sonhar dormindo com o desejo veemente, ele faz sentido e ele impulsiona a gente de várias formas, né? Porque se a gente sonha dormindo com coisas que são extremamente estimulantes, a gente acorda e consegue ter mais energia para realizar coisas. Eu não sei como é que acontece com você, mas se eu estou muito envolvida num projeto, eu acabo sonhando com aquilo. Sonhar que estou trabalhando, sonhar que estou fazendo coisas. É aquele típico caso, você descansou hoje? Pô, nem sonhando eu descansei porque eu estava trabalhando no sonho, né? Isso rola muito. Mas acho que sonhar é esse start inicial que faz a gente visualizar coisas e querer mesmo ir atrás para fazer acontecer, assim. Acho que sonhar é a base, né? É a base não, mas é um motorzinho inicial que faz a gente ir atrás das coisas que a gente quer. Eu gosto muito, gosto muito. Acho que sonhar tem uma coisa de... O sonho você não controla. O sonho você não tem controle sobre o seu sonho. Uhum. E isso seja no sonho literal do sono, quando você está dormindo, seja no sonhar de aspiracional, assim. Que eu quero muito aquilo, etc. Essa coisa mais viva, assim. Nenhum dos dois, independente da definição, seja a da neurociência, seja aquela conotativa que a gente coloca, a gente tem muita gerência, muito controle. Nossa, eu tô pensando enquanto você fala, então o sonho é meio que a nossa verdade. O sonho é a nossa verdade. Poderia ser. Então, e sonho é no máximo influenciado, mas no máximo tem uma inspiração. Uhum. Mas eu não estou controlando esse sonho. Eu só estou sonhando, só estou vivendo e sonhando, sonhando e vivendo. Se eu não nutro esse sonho, aí eu vou ficando cada vez mais desconectado com essa verdade que você está falando, que é a nossa verdade. Sim. Assim, um dos objetivos desse primeiro episódio, obviamente, é vocês conhecerem um pouco a gente, né? Saberem como a gente pensa, saberem o que a gente... De onde eles são, o que eles fazem, o que eles sonham. É basicamente essa ideia, né? Então, aproveitando o sonho é a nossa verdade, a gente consegue entrar nessas perguntas que a gente trouxe para falar um pouco mais profundamente sobre a gente para quem está assistindo. Então eu vou começar te perguntando o que é inspiração para você. Inspiração para mim é ambiente. E aí vou tentar explicar. Tem uma música do Racionais que é uma música que é Mágico de Oz, que ele fala que você se espelha em quem está mais perto. Nesse sentido, o que eu estou falando é que o mais perto é o seu ambiente. E o que você se espelha é a sua inspiração. Você vai se inspirar em quem está mais perto. Você vai se inspirar no seu ambiente. E aí, o seu ambiente ele é muito
aparentemente impossível de você controlar, mas ao mesmo tempo é aquilo que aí vamos aprofundar mais. Ambiente, então, é o seu ambiente que você faz questão de estar ali com você. Aquilo que você está buscando, mesmo que sem saber o porquê que você está buscando aquilo. Então, eu lembro que na faculdade eu tinha muito um momento que eu, estou estudando isso, mas eu não sei nem o porquê. Mas eu falei, cara, eu gosto e se eu gosto, deve ter alguma explicação lá no final. Então, eu pegava aquela ideia já um pouco batida que a gente só consegue entender os pontos que a gente vai se interessando quando a gente olha para trás. A gente só entende os pontos que a gente fez ou faz e está fazendo quando a gente, na verdade, olha para trás. É um retrovisor, nunca é a visão de futuro. Então, para mim, esse ambiente é as pessoas com as quais eu me relaciono. É a disposição dos itens que estão na minha mesa de trabalho ou na minha casa. Então, se eu estou de dieta, eu vou tentar ter uma geladeira mais limpa possível daquilo que eu não quero comer, que eu não quero na minha dieta, independente de qual seja essa dieta. E eu, como atleta, já fiz todo tipo de dieta. Então, se eu quero ser mais ambicioso, então as pessoas que estão próximas de mim vão ser o meu ambiente. Elas vão me ajudar a me manter mais ambicioso ou ser ainda mais ambicioso. Se eu estou querendo juntar dinheiro, pessoas que sabem economizar, que sabem fazer dinheiro. Se eu estou querendo trabalhar com menos uso de rede social, então eu vou tentar deixar meu celular longe. Eu vou pedir para o meu computador não lembrar da minha senha do Instagram. Eu vou criar todo um ambiente, porque se o meu celular está do meu lado, ele está me influenciando, me inspirando a mexer nele. Ele é muito mais legal do que certas atividades de trabalho. Então, para mim, essa inspiração é esse ambiente. E aí eu gosto de pensar que a gente tem protagonismo para definir esse ambiente. Eu não tenho acesso a tal pessoa, mas você muitas vezes consegue o conteúdo dela na internet de maneira gratuita. A internet ela é sensacional por conta disso. Eu não conheço a Jace, mas eu consigo ter acesso a ela todo domingo, com alguma coisa que ela está pensando. Esse conteúdo, para mim, é o meu ambiente. Então eu consigo controlar meu ambiente, consigo ter mais gerência sobre ele e, portanto, ele vai ser a minha inspiração. Para mim, inspiração é esse ambiente. É onde eu me espelho em quem está mais perto, onde eu busco a todo momento estar mais próximo, estar mais perto daquilo que eu quero ser. Sim, você tá falando literalmente sobre inspiração ser o ambiente que a gente constrói e você define o que você quer nesse espaço que vai te influenciar, né? Isso é muito... A média das 5 pessoas que você se relaciona, você define quais são essas 5 pessoas e pelo que eu tô entendendo da sua fala, inclusive, nem precisa ser uma pessoa que tá perto de mim na prática, no dia a dia, né? Tipo, eu posso me referenciar em pessoas que eu só vou ter acesso ao conteúdo, enfim. Isso é ótimo ou é péssimo. Porque a internet me deixa do lado de tudo aquilo que eu quero, que eu estou ambicionando, que eu estou buscando me inspirar, aquilo que eu digo, que eu estou tentando me inspirar, mas também deixa muito perto daquilo que eu não estou dizendo, que eu estou querendo me inspirar. Mas, de certa forma, eu estou me inspirando, porque eu estou vendo. Então, eu faço ali um trabalho de, não, eu estou vendo, mas eu não quero. Mas, ao mesmo tempo, eu estou ali sob influência daquela informação. Sim. As pessoas vão dizer dieta de informação, mas o fato é que tudo aquilo que você está consumindo, e informação é uma coisa que a gente consome até mais do que alimento, está me inspirando ou me gerando algum resultado. Tem que rolar uma curadoria inspiracional, porque senão é tenso, assim. Eu pensei nessa pergunta e é muito doido, né? A gente está falando de inspiração e por mais que eu seja uma mulher de 40 anos com um pensamento extremamente estabelecido, é inevitável a gente, quando vai responder uma pergunta que é um marcador, né? Tipo, o que é inspiração pra você? Não é uma resposta básica, simples, então eu fui buscar referência, né? Eu fui buscar um cara que durante muito tempo me impulsionou positivamente, que é o meu orientador de graduação, Flávio dos Santos Gomes, o cara é pesquisador. Eu sou historiadora, né? Não falei isso porque eu sou não praticante. Historiadora não praticante há muito tempo. E o Flávio, ele foi uma figura muito importante para mim, né? Um cara preto, professor universitário,
E uma vez ele me criticou desse ponto, do ponto de vista da inspiração, né? Que ele falava pra mim assim, você é indisciplinada. Você é muito indisciplinada. Você acha que a inspiração vai resolver todos os seus problemas. Mas inspiração é 10% do que você consegue entregar na hora de fazer um trabalho. O resto, os 90%, é transpiração. É você sentar, escrever, é você pesquisar, é você fazer a parte chata, a parte burocrática. A inspiração vai fazer você querer fazer a parte chata e burocrática. A inspiração, que eu acho que é um pouco... Eu estou enxergando a inspiração um pouco diferente da sua definição. Inspiração quase como essa vozinha que vai dizendo para você que isso que você está imaginando e querendo é maneiro de você conseguir realizar, né? E aí ela precisa vir acoplada da transpiração, que me parece esse esforço de criar esse ambiente possível, né? Tipo, tem a inspiração, aquele lampejo, né? Pô, eu quero ser parecido com essa pessoa. Tem um esforço e um trabalho para fazer isso acontecer. Você não vai simplesmente ficar parecido com aquela pessoa. Você vai precisar percorrer o caminho que aquela pessoa percorreu. E não vai ser um caminho simples, não vai ser um caminho fácil, não vai ser um caminho necessariamente aberto, né? Vai ser um caminho que você vai precisar trabalhar, capinar dentro do seu terreno ali para você conseguir se tornar quem você deseja, sonha, enfim. Inspiração para mim é o 10% que mobiliza o 90% de trabalho. Assim. E se não tiver esses 10%, os outros 90% fica inviabilizado. Fica sem sentido, né? Fica sem sentido. Pô, pra que acordar 5 horas? É isso. Acordar 5 horas, pra que se alimentar direito, pra que montar uma empresa do zero? Pô, isso é das insanidades mais loucas que eu acho que uma pessoa pode fazer e ao mesmo tempo das disponibilidades mais incríveis também que uma pessoa pode ter. Existe um problema e eu penso, pô, eu vou resolver esse problema. Eu vou fazer uma coisa que resolve não só o meu problema, mas o problema de... E aí, pensando no meu negócio, no seu negócio, é isso, assim, eu tenho um problema que é meu, né? E que eu consigo sozinha resolver dentro da minha casa. Mas eu consigo entender que a inspiração é isso. Eu consigo entender que isso que eu fiz pra mim pode ajudar outras pessoas, pode entregar a solução do mesmo problema que eu tenho para outras pessoas. Meu negócio é sobre isso, né? É entregar uma solução. Eu podia simplesmente resolver meu problema e ficar... Seria mais fácil. Porra. Mas a danada da inspiração de, pô, entrega isso pras pessoas, que vai ser foda, é o que faz você fazer esse 90% de esforço pra entregar. Inspiração é isso, Flávio Gomes, eu tinha pavor dele, mas enfim, hoje estou citando ele. Vamos falar de sonho? Vamos. Já que você falou de inspiração, já que você falou do Flávio, do seu orientador, você trouxe o orientador pra cá, vou tentar trazer o meu em algum momento. Mas, até mesmo pelo nosso nome, inspirar, sonhar, realizar, você falou de inspiração, está aqui me fazendo refletir e eu queria entender como é que esse sonho hoje consegue te impulsionar. Porque se a inspiração ela te impulsiona, então o sonho também te impulsiona. Sim. Como é que ele te impulsiona hoje? Eu gosto da definição que foi você que falou lá em cima, que leu, que é esse, cadê aqui? Desejo veemente, né? O sonho como desejo veemente, que é o que a gente não controla, é a nossa verdade. É foda, assim. Pode falar é foda? Pode. Pode. Sonho é o que a gente não controla. Acho que você foi por esse caminho também. É o mais genuíno que a gente tem dentro, né? É o pré-reflexivo, me parece. É claro que eu tô falando que é pré-reflexivo porque a gente não tá muito consciente necessariamente dessa força motora que faz a gente realizar coisas. Então, o sonho é o que me mantém perseverante e resiliente, né?
é o que muitas vezes eu coloco na frente da resposta do mas por que você não desiste disso? E o sonho é o que mantém essa força mobilizadora de continuar. Por isso eu falo resiliência, por isso eu falo perseverança, né? Parece uma coisa quase religiosa, mas acho que é um pouco isso, né? Nossa, fiz uma conexão muito, enfim, que não é básica, assim, mas as religiões de matriz africana, que eu frequento e participo, elas vão falar do nosso ori, de como a gente precisa cuidar do nosso ori. Nosso ori é a nossa cabeça, né? E se a gente fosse traduzir isso para uma linguagem empresarial, eu diria que é a nossa mentalidade, né? Que é o que mantém a gente organizado, orientado e entendendo qual caminho a gente precisa seguir para cumprir o nosso propósito. Então, perseverança e resiliência me conecta com o meu ori, porque é quem me dá energia e força para realizar o meu propósito, assim. E aí, propósito, gente, sentido amplo, né? Propósito de vida, assim. Seu propósito de vida pode ser ter uma família estruturada, feliz, organizada, com grana, que viaja e etc, né? O propósito é o que faz a gente querer, a gente construir. E o sonho me conecta com o meu propósito à medida em que eu não desisto do meu propósito por causa desse sonho. Acho que é isso, é grandão, o sonho é muito grande. É porque você não consegue controlar ele, como a gente estava falando, né? Você é realmente a sua verdade, essa verdade que, apesar de você falar que ela é sua, você é muito mais da verdade do que ela é sua, porque no final, se você não controlar ela, então provavelmente ela está te controlando. Sim. Então, eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando sobre sonho, e para mim sonho é o que eu não consigo ignorar. E por isso que eu falei, talvez eu seja até refém do meu sonho, porque se eu não consigo ignorar ele, é muito difícil você seguir vivendo normalmente, dado que ele está ali até na hora que você está literalmente dormindo. Uhum. Naquele momento que você acha que você não está fazendo nada, o seu sonho está realmente ali. Então, sonho para mim é o que eu não consigo ignorar. E aí eu vejo isso na minha trajetória. Eu fui ator, eu fui professor, hoje eu sou empresário, sem dizer não para essas outras duas propostas, se a gente conseguir juntar uma agenda ali, mas eu vejo que eu vi esses compartilhamentos em série do Instagram, e aí perguntava lá o seu coração, o seu cérebro, o que você nunca faria, e um leve flerte que você teve do ponto de vista de profissões. Sim. De atividades profissionais, profissionalizantes. Eu vi uma galera respondendo em tudo, assim, herdeira. Eu ainda não estou ali. Mas o que eu acho bom ou que me fez refletir, é que eu fiquei olhando e eu falei, cara, eu achei essa rede, essa estrutura bacana, eu vou tentar responder. E aí quando eu botei no coração, eu não consegui botar uma coisa. Uhum. Eu consegui colocar 3 coisas e as 3 coisas eram o meu sonho. Aí eu falei, cara, eu tentei rodar, fugir. E no final eu desempenhei exatamente aquilo que eu estava sonhando. Uhum. Eu fui ator por um momento, eu fui professor por um momento e hoje eu sou empresário. Cara, não tem dinheiro, não tem condições. E aí a gente se esforça para dar um jeito. Eu rodei, mas eu continuava próximo de outros empreendedores, outros atores, outros professores. Uhum. E aí quando precisou, ou quando eu vi ali uma brecha, quando eu fui ver eu estava em Los Angeles atuando. Quando eu fui ver eu estava numa sala de aula preparando turma para o pré-vestibular. Quando eu fui ver eu estava abrindo o 4º CNPJ, que já não era o primeiro, já era o 4º. Sim. Então, eu acho que sonho é o que eu não consigo ignorar. Então o que eu procuro é ficar atento ao que eu estou sonhando, várias vezes, não tô conseguindo desistir daquilo, eu falo, putz, vamos ter que ir pra cima daquilo ali. Sim. E aí talvez essa não seja a sua verdade, talvez seja o Gilmar que é dessa verdade.
porque eu com certeza não vou conseguir ignorar. E aí talvez essa verdade tenha gerência sobre mim, porque eu vou acabar buscando ela. Sim. A gente tá se encaminhando pro final. Nem sei se faz sentido eu abrir esse parêntese aqui que eu vou abrir, mas esse lugar da gente ser escravo da nossa verdade me levou para um vídeo. Eu não vou lembrar o nome da pessoa que eu vi falando sobre isso, e é um clichêzão assim, que tem rodado na internet, que a gente é livre justamente quando a gente faz o que a gente não quer, né? E aí ser escravo do sonho vai fazer a gente ter que ter aquele 90% de transpiração que, assim, gente, é um segredo que eu não sei se é tão segredo assim. A gente sonha uma parada, imagina um negócio, mas a gente, o que inspira a gente é só aquela partícula gostosa que a gente quer entregar. Sim. Só que aí o 90%... Ninguém sonha em empreender conversando com o contador. Não. Ninguém quer saber... ler contrato, assim, a parte transpiracional, que a gente vai acabar conversando aqui no podcast em algum momento, é a parte que a gente vai precisar de técnica, a gente vai precisar de metodologia, a gente vai precisar de ferramentas para conseguir dar conta de forma que a gente não fique exaurido e consiga continuar sonhando e se inspirando, né? Então... tenho certeza que você conhece alguém que quer vir aqui trocar essa ideia com a gente, que você conhece alguém que precisa se inspirar hoje, amanhã, todo dia. Já chama, já conta a novidade que tem esse podcast no ar e que, assim, aos poucos a gente vai contando na nossa rede social o que você vai lá seguir. Quem são essas pessoas que vão estar com a gente ao longo dessas 12 semanas incríveis que começam exatamente hoje? Boa. Vamos para a última pergunta? Vamos. Vamos para a última pergunta, então. Do alto dos seus 40 anos, como você já falou aí, o que você falaria para a Jace de 20, não, vamos falar 15 anos? A Jace de 15? Isso. Porque 15 a gente está sonhando, 15 a gente sabe que a gente ainda está se preparando para alguma coisa. Com 20 a gente acha que a gente é dono do mundo. Com 15 a gente tem certeza que a gente não é, mas a gente quer ser e a gente vai virar aos 20. A gente tem essa certeza. Mas aos 15, que a gente ainda não é dono de todo o planeta, né? Me fala o que você diria para essa Jace que estava ali se preparando. Sim. Fácil. Pô, é tranquilo. Essa pergunta é mole. Essa pergunta entendeu? É super tranquila de responder. Perguntinha surpresa. A Jacena de 20 anos, que não é a Jacena que vai responder essa pergunta, mas a Jacena de 20 anos, ela era extremamente arrogante, né? Muito doido como a gente, quando é jovem, a gente é arrogante. Então vamos na de 15, então. Vamos focar na de 15. A de 15, a de 15 é maravilhosa. A de 15, ela tava ali um pouco sem gracinha, achando que não podia muita coisa e com muito medo de fazer coisas erradas, né? De dar passos equivocados, porque com 15 anos tudo é muito dramático. Então eu era uma criança que tinha medo de dar passos errados, tinha uma preocupação muito forte com acertar sempre. Eu diria para ela, não se leve tão a sério, né? Parece que fique tranquilinha, mas é sobre conseguir a gente conseguir se dar importância, mas sem achar também que a gente não pode errar, sem achar que a gente não pode cometer equívocos, achar que com 15 anos a gente vai saber tudo, saber o caminho que a gente tem que percorrer para ser quem a gente sonha, saber que o que a gente escolheu fazer, né, que é o momento que a gente está decidindo quem a gente quer ser, que profissão a gente quer seguir, essa decisão, ela é uma decisão que realmente vai nortear a nossa vida. E aqui eu vou dar um exemplo, gente, vocês não estão vendo, mas quem está ajudando a gente aqui a captar essas imagens é um menino que eu conheci quando ele tinha 9 anos
E hoje ele faz exatamente o que ele, com 9 anos, tentava e entregava, assim, com muito talento, né? Com um olhar muito cuidadoso para o mundo. Hoje ele é fotógrafo, hoje ele é uma pessoa que cria imagens incríveis e entrega imagens incríveis que vocês vão ver em casa em minisséries, que já está aí no ar para sair, enfim. Incrível, eu sou muito fã dele, enfim. Dá um oi, Ângelo. Fala oi! Ângelo Pontes. Com 9 anos ele já sabia quem ele queria ser, com 9 anos ele já buscava entregar isso e ele só foi aprimorando, né? Só que se a gente tem medo de errar, a gente pode muitas vezes suprimir a nossa capacidade de chegar onde a gente quer. Errar faz parte do processo, não saber faz parte do processo, fazer meio de qualquer jeito faz parte do processo. Então não se levem tão a sério e façam mais do que... às vezes é só fazer pra você não emperrar, né? Pra você não desistir, enfim. Não se leve tão a sério. Entendi. Obrigado. Infelizmente não tô mais com 15. Não tá. Mas é um bom conselho. Mas aí tem você. O que você diria pro... Eu? Sim, pro Gilmarzinho de 15 anos. 15. Você falou que com 20 você era arrogante? Muito. Eu daria hoje uns petelecos em mim de 20 Eu acho que com 15 eu era arrogante, então... Era muito... sabe aquele primo que você tinha? Tem sempre um primo que ele é muito inteligente. Muito. Ele é atleta, ele é, sei lá, bonito. Não que eu não me achava bonito não, mas ele era alto ou inteligente. O primo que ninguém gosta. Minha prima em algum momento vai assistir esse corte, ela, pô, é isso aí mesmo, ele era um saco. Eu falaria para esse menino arrogante, né, que você falou aí também, que tudo passa, assim, eu diria que, cara, tudo tem um jeito, tudo dá para rever, tudo tem uma maneira. E aí tem uma exceção, que no final eu falo, mas eu diria isso, às vezes eu fui atleta, né, e quando a gente é atleta a gente é muito competitivo, que é um traço que eu estou tentando modificar hoje, depois a gente pode até entrar nisso, mas a gente é muito competitivo, e quando a gente é muito competitivo, a gente só sabe lidar bem com a vitória, e isso é um problema, porque a gente vai perder na vida. Uma pessoa que só sabe vencer na vida é uma pessoa que ela não sabe lidar com a derrota. Então, quando ela perder, ela vai ser extremamente frágil. Com 15 anos, eu era frágil. Eu era potente, eu era forte, eu era atleta, eu era inteligente, eu tinha boas notas, eu tinha uma série de coisas, mas eu era frágil. Então, quando eu caía, eu não sabia lidar com isso. Então, e aí a vida adulta, ela convida a gente a saber lidar com qualquer tipo de situação. Ser empresário, ser empreendedor, liderar a sua empresa, ter funcionário, dar uma visão de futuro, onde ninguém está vendo para onde vai aquele mercado, te convida cara, saiba muito bem o que você vai comunicar. Então, nessa atividade eu tenho que saber muito bem o que eu vou comunicar, porque eu preciso saber lidar com as expectativas que eu vou gerar a partir da minha comunicação, enquanto empresário, para o meu time. Então significa que eu preciso saber, eu preciso estar pronto quando eu vou falar, tanto para o melhor dos cenários quanto para o pior. Então o que eu diria para esse cara de 15 anos, que era frágil, mas que também não conseguia dizer que era frágil, cara, tudo vai passar, nada vai ser tão difícil, hermético, doloroso, que você não consiga superar. É isso que eu falaria para mim, e a exceção é o que eu nunca vivi quando eu tinha 15 anos. Quando você perde alguém que você gosta muito, que você tem muito contato, que você tem muita relação com aquela pessoa, se você já passou por isso, é uma experiência única, que nada explica. Assim. É uma dor que parece que ela vai te consumir em segundos. Isso realmente não tem jeito, não tem volta.
E aí a gente vai para os locais mais distantes, para as explicações mais elaboradas de uma ciência que a gente às vezes nem vê um grande sentido, porque nem é considerado uma ciência, mas a gente vai tentar arranjar uma explicação, um porquê, como a gente vai conseguir acessar essa pessoa, não aqui, mas num outro local. E aí cada um aqui vai trazer a sua própria explicação e é saudável que a gente consiga ter essa possibilidade de sonhar com isso, de encontrar. Eu queria encontrar com a minha avó, eu queria encontrar com certas pessoas assim, mas eu vou parar por aqui, porque é isso. Tirando isso, com essa exceção, tudo dá pra gente... E aí, se você... mas eu não consigo mais a empresa que eu sonhei. Você não quer aquela empresa. Você quer uma empresa que te reconheça. Você quer... eu não consigo mais aquela pessoa. Você consegue uma outra pessoa, que o que você quer não é aquela pessoa. Você quer a pessoa que você ama, mas que essa pessoa te ame também. Né? Eu não sou a melhor pessoa para falar de amor, você é a pessoa, mas eu diria que se aquela pessoa não te quer, você provavelmente com o tempo você também não vai querer mais ela. Se aquela empresa não te quer, você provavelmente também não vai querer mais aquela empresa. Se o seu produto, você que é um empresário, um empreendedor, se o seu produto não vende, você provavelmente também não vai querer vender. Porque quando você sonha com aquela empresa, você sonha com aquela empresa vendendo. Com fila na porta, com as pessoas elogiando, com 5 estrelas no Google, com 10 estrelas, com os melhores feedbacks. Então, você quer um outro produto. E outro produto dá para fazer. Você quer uma outra pessoa. Essa uma outra pessoa, dá para ir atrás de outra pessoa. Você quer uma outra empresa. Putz, dá para mandar um currículo para alguém. Então, tudo consegue passar. Nada é hermético, fechado. Então, você não precisa sentir essa dor dilacerante. Sente a dor. É importante reconhecer ela. Mas você não é essa dor. Eu falaria isso para esse menino de 15 anos. Para numa tentativa dele ficar menos frágil. Continuar potente, mas menos frágil, mais flexível, sabe? Sim. Nossa, tem muita coisa que você falou que eu queria abrir várias abas, vários parênteses, mas acho que não dá, né? Mas, dá na próxima. Tudo passa, dá pra ir numa próxima. Acalma aí o coração, dá pra falar sobre vários assuntos que foram levantados aqui nos próximos episódios, inclusive teremos 12 episódios com pessoas inspiradoras, incríveis e que vocês, espero, vão gostar muito de acompanhar, assim, conhecer essa nossa curadoria de inspiração, que são pessoas que fazem realmente a gente se inspirar todo dia, são pessoas que, assim, eu acompanho e vejo bem de perto pelo Instagram mesmo, porque o que essas pessoas entregam com o fazer diário delas já é bastante inspirador, né, pra gente que tá percorrendo aí, trilhando o caminho de sucesso, dinheiro, enfim, sem tabu, né, gente? Aqui a gente vai falar muito sobre tudo isso. Isso. Se eu pudesse dar uma última fala, todo mundo sonha. Todo mundo tem uma inspiração, todo mundo está buscando realizar alguma coisa e acredita nisso. Eu tenho pessoas que têm essas inspirações, esses sonhos, querem realizar. Você é essa pessoa. Você seria uma dessas pessoas que eu falaria, eu conheço alguém, é ela. Então, eu tenho certeza que você que está aí também tem essa pessoa que, putz, está sonhando com alguma coisa, está tentando se inspirar, está buscando realizar. Manda para essa pessoa. Eu falei aqui de ambiente, muda o ambiente dela. Manda algo que ela pode estar mais próximo dela. E aí, se ela se espelha em quem está mais perto, putz, então você está aproximando ela do sonho dela. Então, manda para alguém para ela se aproximar do sonho dela. Manda esse conteúdo, esse corte, sei lá que formato. Manda isso para alguém que vai ajudar essa pessoa, eu tenho certeza. Sim. Né? Me ajudaria. Esse conselho de 15 anos me ajudaria, com certeza. E manda pra essa pessoa, segue a gente nas redes sociais, porque é bem importante para esse conteúdo chegar em mais pessoas que têm aí ambições e aspirações de sucesso na vida. Curte o podcast, que é bem importante você curtir o podcast para que o Spotify, qualquer outra plataforma de streaming entregue para mais e mais pessoas. Calma, esqueci o que eu ia falar.
obviamente. A gente gosta de fazer a manutenção de alguns clichês, tá? Toda segunda-feira, um conteúdo aí inspiracional pra você nas redes sociais, no Instagram, no Spotify, no YouTube, pra você acompanhar a gente. Eu não sei como encerra. Pô, só encerra, eu acho. É? Eu acho que sim. Tipo, Só ele? encerra. É porque acho que você tá querendo... É porque eu fecho. Você quer agradecer.